Olá, como vão vocês? Eu espero que todos estejam bem. Nós, no vídeo de hoje, vamos retomar este assunto que tem dominado a geopolítica mundial, que é a questão russo-ucraniana. Antes eu quero apenas lembrar que no dia de hoje, na quarta-feira, nós teremos live tanto no Patreon quanto na comunidade fechada às 10 horas. E nós vamos dar todo o panorama do que está acontecendo e do que possivelmente está prestes a acontecer, focando a questão nesta situação russo-ucraniana e abrindo para perguntas, inclusive não só sobre esse assunto, mas também sobre os demais assuntos que estão dentro da comunidade fechada. Toda semana é renovada uma live, a live da semana anterior é retirada e uma nova é colocada. Bom, vamos para o vídeo de hoje. Ele diz o seguinte, a chamada da matéria: a Austrália impõe sanções contra a Rússia e alerta que uma invasão em grande escala pode acontecer dentro de 24 horas. Isso aqui foi publicado às 6 horas e 16 minutos atrás do momento em que eu estou gravando. Eu vou colocar o link depois para vocês também. Diz assim: a Austrália é o último país a anunciar sanções contra a Rússia, não necessariamente o último que anunciará, mas o último que anunciou, com o primeiro-ministro Scott Morrison apresentando novas medidas nesta quarta em resposta ao que eles chamam de agressão da Rússia contra a Ucrânia. Morrison disse em uma coletiva de imprensa que a Austrália primeiro decretará proibições de viagens e sanções financeiras direcionadas a 8 membros do Conselho de Segurança da Federação Russa, um grupo de altos funcionários do Estado e chefes de defesa. Porque geralmente quando essas sanções econômicas vêm, elas não são agora mais direcionadas apenas aos países, mas também a certas empresas dentro dos países e a alguns funcionários, né? Então, funcionários de grande importância acabam sancionados, não podem mais usar o sistema financeiro internacional, têm contas bloqueadas, etc. Considerando que isso já é um costume já de algum tempo, que essas sanções também sejam dirigidas para pessoas e não apenas mais para países, e considerando que as ameaças de que isso aconteceria eram feitas declaradamente, expressamente, é de se imaginar que eles já estavam preparados para isso, então possivelmente não serão afetados mais do que já estavam acostumados, imagina-se, né? Canberra também vai impor sanções econômicas fortes contra as regiões pró-Moscou, controladas pelos separatistas de Luhansk e Donetsk, no leste da Ucrânia, que o presidente russo Vladimir Putin reconheceu como independentes na segunda-feira. As sanções visam transporte, energia, telecomunicações, petróleo, gás e reservas minerais. Lembrando que a Alemanha ontem também declarou, através do primeiro-ministro Olaf Scholz, né, que o Nord Stream está suspenso, né, a certificação dele. Então, por enquanto, a Alemanha não compra gás através do Nord Stream e a Rússia, obviamente, não pode vender. Só que é preciso lembrar que 50% do gás que a Alemanha compra acaba vindo da Rússia, né? 50% do que ela usa, aliás, né? Bom, a invasão da Ucrânia efetivamente já começou, disse Morrison. A Rússia estaria no auge, como ele diz aqui, da prontidão para completar uma invasão em larga escala da Ucrânia. E isso provavelmente ocorrerá nas próximas 24 horas. Então nós talvez estejamos realizando a live enquanto isso eventualmente possa acontecer. Vamos ver, né, se isso é fato. Inclusive eu separei um outro site aqui que está dando atualizações 24 horas. Então, para começar, essa atualização aqui de 15 horas atrás, portanto ainda na data de ontem, que foi quando tudo começou, dia 22 de 2 de 2022, que além de ser uma data palíndromo, é uma data que você pode ler de cabeça para baixo, né? Então ela faz aquele reflexo do espelho, as above sub below, né? Então é uma data muito significativa, não tenham dúvida disso. Eu sei que muitos duvidam porque não têm conhecimento do que se tratam essas datas portais, né? Bom, 15 horas atrás foi dito o seguinte: chamando as ações do Kremlin no leste da Ucrânia de o início de uma invasão russa, então eles declararam que oficialmente foi o início, ontem, 22 de 2 de 2022. Então, chamando isso de início de uma invasão russa, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou novas sanções contra a Rússia, impondo bloqueio total. Isso vocês, eu imagino que já estão sabendo, né? Há duas instituições financeiras russas e sanções abrangentes à dívida russa. Washington também tem como alvo várias outras elites e suas famílias, na esperança de punir o círculo íntimo de Vladimir Putin. Então aqui temos
um vídeo do pronunciamento. Não vamos tocar ele aqui, mas tem ele. Eu boto o link depois para vocês ali, né? Então, onde o presidente forneceu uma atualização sobre a Rússia e a Ucrânia. E aí, 16 horas atrás, isso aqui são de 15, isso aqui é de 16 horas atrás. Mas são notícias ainda importantes, né? Muitos momentos não foram incluídos. A sessão do Conselho de Segurança da Rússia sobre o reconhecimento dos separatistas do leste da Ucrânia foi anunciada como uma transmissão ao vivo. Não só foi gravado, foi editado. Eles concluíram que essa reunião não era ao vivo, porque um dos ministros, se não me engano foi o Shoigu, ele estaria usando um relógio, e aí a inteligência ocidental detectou que o horário do relógio de Shoigu não era o mesmo horário em que a suposta live estaria sendo transmitida. E, portanto, posteriormente, a Rússia, que dizia que aquilo estava sendo anunciado ao vivo, disse que apenas estava apresentando uma gravação. Ela mudou a informação depois que isso foi descoberto, porque hoje nós estamos, como eu sempre digo, numa aldeia global, e aí, às vezes, uma pessoa que nem da inteligência não descobre um detalhe numa situação dessa, e a coisa se espalha tão rápido que as inteligências que estão vigiando as redes detectam, e aí isso acaba chegando nos dois lados, e aí então eles mudaram a versão. Isso é importante por quê? Porque dá a impressão de que a Rússia já sabia que as sanções viriam, já sabiam tudo o que iria acontecer, então pré-gravou uma reunião, deixou ela pronta e depois anunciou como se fosse ao vivo. Essa é a impressão que se dá, e por isso que eles dão destaque a isso. Temos uma aqui de 4 horas atrás. Mas antes vamos ver essa aqui, de 17 horas atrás. A União Europeia impôs sanções a todos os 351 deputados da Duma. Duma é como se fosse o Congresso russo, né? Então, que votaram para aprovar o reconhecimento da Rússia das autodeclaradas repúblicas populares de Donetsk e Luhansk. E anunciou nesta terça-feira o chefe de política externa da União Europeia, Joseph Borrell. Então, esse objetivo que Biden sempre manifestou de afastar a Rússia da União Europeia se concretiza agora, pelo menos de momento, com isso tudo que está acontecendo. Claro que se o conflito arrefecer, as conversações da Rússia com a União Europeia podem retornar, mas tudo indica que, se depender de Biden, a questão não vai arrefecer, né? Vai esquentar. A Europa também designou outras 27 pessoas físicas e jurídicas, incluindo bancos que financiam as operações da Rússia no Donbass, para serem sancionados também. Agora isso aqui, 4 horas atrás, bem importante isso aqui, a Rússia vai evacuar sua embaixada e consulados na Ucrânia. Então agora não é mais só o Ocidente que está evacuando as embaixadas e as populações da Ucrânia, mas a Rússia também. Isso é um indicativo de algo que vem por aí, que pode ser aquilo que eles disseram aqui, uma invasão em grande escala dentro de 24 horas. Porque se a Rússia tem essa pretensão, se é que tem, faria sentido ela evacuar as embaixadas, né? Ou melhor, a embaixada e os consulados. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse que está retirando todo o pessoal diplomático de sua embaixada em Kiev e consulados em Kharkiv, Lviv e Odessa. Moscou disse que sua equipe na Ucrânia recebeu ameaças de violência que as autoridades locais ignoraram. Pode ser isso também, simplesmente, olha, a coisa está complicando, então nós vamos tirar as nossas autoridades de lá para que nada aconteça com elas. Pode ser isso também, né? Dá para tirar várias conclusões. Agora isso aqui, 5 horas atrás. Urgente. Putin diz que Moscou reconhece os limites das regiões ucranianas de Donetsk e Luhansk como as fronteiras do DLNR. O Putin diz o seguinte, abre aspas, quanto a quais fronteiras reconheceremos essas repúblicas, nós as reconhecemos, o que significa que reconhecemos suas constituições. E nas constituições as fronteiras são definidas dentro dos limites das regiões de Donetsk e Luhansk, na época em que faziam parte da Ucrânia. Fecha aspas. Ao mesmo tempo, Putin ressaltou que as disputas territoriais entre o DLNR e a Ucrânia devem ser resolvidas por meio de negociações. Eles estão propondo, inclusive, uma espécie de votação, né, que eles gostariam que a Rússia está propondo, ou melhor, alguns analistas russos ali, propondo essa ideia de negociação, de votação, para que as províncias definam para que lado que elas gostariam de ir.
Mas isso não é só uma questão territorial, é uma questão étnica, né? Porque a maioria dos que estão nessas províncias são ligados a etnias russas mais do que a ucranianas. Então o que se presume é que os ligados mais a etnias ucranianas tenham deixado a região já há muito tempo, porque elas estão conflagradas desde 2014, e a maioria da população está ali, né, e por ter mais conexões com a Rússia, etnicamente falando, né, então eles vão preferir conexão com a Rússia, por isso que os russos pedem uma votação. Só que o território, então, seria da Ucrânia, embora que Putin diz, olha, foi um erro a União Soviética ter fracionado o seu território, criando a Ucrânia, etc. E aí fica essa discussão de quem é o território, de quem não é. Isso é esse território já há muito tempo, né, está sendo objeto de discussão, uma hora para lá, outra hora para cá, mas enfim. Além disso, Putin disse que só porque o Conselho da Federação deu permissão para o envio de tropas russas ao Donbass, isso não significa que elas serão enviadas para lá e agora, né? Então tem autorização, mas ele manda se quer e quando quiser. Mais ou menos assim, né? Isso não se decide sozinho, isso existe uma elite, né, por trás lá do país, por trás de Putin, decidindo isso. Claro, alguém tem de tomar a decisão final, alguém tem mais poder dentro daquela elite, mas isso não é uma pessoa sozinha que domina um país inteiro. Reivindicações territoriais. Putin reconheceu então essas repúblicas. Agora outra situação importante, também de 5 horas atrás, tudo isso acontecendo nessa madrugada, né? A Câmara Alta do Parlamento Russo deu permissão a Putin para enviar militares no exterior. Então esses aqui, não, na verdade isso aqui está desatualizado, não é de 5 horas atrás não, porque isso aconteceu já na data de ontem. Então, votos do Conselho da Federação para a implantação dos militares russos no Donbass. 153 a favor, 0 contra. Outra. Putin assinou as leis que ratificam os tratados de amizade e cooperação com o DNR e a LNR. Os documentos foram publicados no site do Kremlin. Então, basicamente a mesma coisa. Eu vou dar uma atualização aqui para ver se tem alguma coisa nova aqui no site. Se não tiver, então essa foi a última atualização mesmo aqui vinda do presidente. Bom, pessoal, a situação lá está se complicando devido aos interesses que estão envolvidos ali, na minha opinião, vão se complicar ainda mais. Nós vamos falar sobre isso na live da Comunidade Fechada ou do Patreon hoje. Eu passei agora a fazer lives lá dentro sem nenhum custo adicional, porque eu considero que nós estamos entrando na reta final de vários acontecimentos e eu tinha de dar uma atualização mais rápida para vocês e onde ainda eu tenho um pouco de liberdade para falar. É isso aí, pessoal. Vamos continuar acompanhando. Amanhã, se Deus quiser, teremos vídeos novos aqui no canal. Deixo um forte abraço a todos e até então o próximo vídeo, se Deus quiser.